Olá, pessoal! Como vão? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. O tema de hoje desse podcast é bariátrica e obesidade, obesidade versus bariátrica. Daí eu me chamo Thaís Ravazzi, sou coordenadora do Núcleo Cuidados e Vida e trouxe aqui duas maravilhosas amigas minhas para falar também sobre o assunto. Uma delas vai falar na prática, né? Como foi a sua experiência relacionada à bariátrica. E a nossa querida Verônica vai falar sobre a parte de alimentação, a parte de organização nutricional para o antes, né, e o pós também. Então sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu vou falar um pouquinho sobre atividade física, vou fazer a mentoria aqui também e estaremos juntos nesse podcast aqui, nesse encontro. Espero que vocês tenham muito conhecimento, adquiram muito conhecimento e a gente será um prazer que vocês no chat mandem perguntas, compartilhem também conosco conhecimentos que vocês venham a ter, experiências que vocês tiveram, seja de familiares, seja experiência própria de alguém que já passou, né, pelo processo da bariátrica e todo esse processo de mudanças, né, tanto mental quanto física, devido ao procedimento, tá bom? Então eu vou apresentar aqui as nossas duas maravilhosas, professora Verônica Rapsinski, uma parceira que a gente sempre faz esse bate-papo, nessa troca de conhecimento, essa troca de conhecimentos, porque a educação física caminha muito ao lado da nutrição. Eu sempre bato nessa tecla, né, Vê? Que a gente faz essa troca mesmo, caminham muito juntos, muito próximos, seja em qualquer área, seja dentro da obesidade, seja na hipertrofia, em qualquer objetivo que juntinhos, né, professora? Né, um caminho junto. Então seja bem-vinda. Muito obrigada, Obrigada professora, pela presença de vocês duas. A Verônica é coordenadora do Núcleo Nutrição e Beleza. E nós chamamos também aqui, convidamos a professora Sandra Mesquita. Ela é coordenadora do curso de terapia ocupacional e ela vai passar um pouquinho das experiências dela, tá? Da realidade mesmo, né? Da vivência mesmo do que ela passou com a bariátrica. Seja bem-vinda e muito obrigada. Obrigada pelo convite. Gente, aqui ó, nós três somos parceiras, a gente já deu risada, já conversou, já. Olha, então eu tenho certeza que esse podcast vai ser leve, vai ser bem tranquilo, né? O decorrer dele. Bom, de início, eu já separei algumas perguntas aqui, então a gente vai fazer esse bate-bola aqui sobre em quais casos, né? O que vocês acham sobre quais casos que a bariátrica é recomendada? Não só na obesidade, mas quais tipos? Então, deixa aí para vocês falar um pouquinho sobre isso. O padrão seria, né, um IMC, então, acima de 40, né? Já está se aceitando, né, ali 36, 38 com comorbidades, né? Mas seria esse caso mesmo da obesidade mórbida, né, uma obesidade mais elevada. Só que existem alguns casos que a pessoa não tem um IMC tão elevado, mas ela tem muitas doenças, né, associadas. Então, é uma pessoa que às vezes já tem um diabetes, uma resistência insulínica, já tem uma hipertensão, quadros, né, depressivos e até problemas, né, artrite, artrose, joelho que não está aguentando o peso, né? Então, no caso, assim, o padrão seria esse, né, professora? Mas, assim, infelizmente, né, a gente percebe o quê? Que a pessoa acaba querendo procurar bariátrica por um padrão apenas estético, né? Óbvio que é muito importante a gente estar com peso legal, se sentir bem, isso é de extrema importância. Mas, às vezes, dá a impressão que, por exemplo, alguns preferem ganhar 30 quilos para fazer uma cirurgia, né, que é uma cirurgia de grande porte, arriscada, do que ele reduzir 30, né? Então, aí seria um caminho errado, né? Mas seria um padrão assim, né, professora Sandra? São casos e casos, né, eu acredito. Tem gente que quer pela parte estética, tem gente que precisa pela parte de saúde mesmo. Depois eu até vou dar um relato aqui, falar para vocês sobre, né, meu irmão, que também fez bariátrica. E, então, depende, né? Depende muito. E o profissional tem que ter essa visão, né? De saber
mentorar essa caminhada, né? Por isso que hoje tem tantos protocolos, né, antes da cirurgia, para você passar pelos profissionais corretos, até para você refletir bem, porque é uma mudança muito grande, né, de vida. Sim. Ela não é uma mudança apenas estética, né? Eu sempre costumo falar assim para os meus pacientes, professora, você está operando o estômago, não a cabeça. Exatamente. Né? Então, tipo, o estômago, ele vai, né, diminuir ali a capacidade, né, vão reduzir aquele tamanho, mas a cabeça de gordinho vai continuar. Então, se você não trabalha esse antes, é muito sofrido depois da cirurgia. No meu caso, por exemplo, eu tive dois períodos de decisão de bariátrica, né? A primeira vez, quando eu decidi fazer a bariátrica, eu tinha um IMC de 38, né? Então, mas assim, para iniciar, eu sempre fui gordinha desde quando nasci. Eu nasci com 5,2 kg. Já era aquele bebezão, né? Aquele bebê enorme, primeira filha. E aí o médico falava, minha mãe, ela tem que tomar vitamina. Minha mãe falava assim, mas vitamina? Mas ela é tão gordinha já, ela precisa tomar vitamina. Mas naquela época se dava vitamina pra tudo, né? E eu sempre fui gordinha. Então, assim, sempre fui bem gorda. Quando minha mãe faleceu, né, ali por volta dos 19 anos, eu engordei muito. Eu engordei quase 40 quilos. Então, quando eu resolvi fazer a bariátrica pela primeira vez, eu tinha MC de 38. E aí, a gente tirou, assim, era tudo muito novo, né? E a gente tinha perguntado para alguns amigos do meu pai que tinha feito, e um desses amigos do meu pai perdeu o intestino e vive com uma bolsa de colostomia ali do lado, né? Aí nós retrocedemos tudo. Não vou fazer, não é momento, a gente vai esperar para ver como vai ficar isso daí. Aí eu fiz vários regimes, gente. Passei por... Dieta da lua, do sol. Tudo e mais um pouco. Fiquei internada num spa, onde a caloria era 400 calorias dia, era o que eu podia comer. Então já fiz muitas loucuras, assim, para perder peso. Não só pela estética, né? Mas pela saúde, principalmente. Aí quando eu resolvi voltar a fazer a bariátrica e procurar outro médico, eu morava em Curitiba. Aí eu já estava com 44 de MC. Então, obesidade mórbida, 186 quilos, né? E aí não tinha mais o que fazer. E aí eu falei assim, vou fazer, né? Como nós perdemos a minha mãe muito cedo, né? O meu pai ficou naquela assim, vai fazer a cirurgia bariátrica. Você tem certeza disso? Eu falei, pai, se eu morrer hoje nessa mesa de cirurgia... Eu lembro que eu falei exatamente assim com ele. Se eu morrer nessa mesa de cirurgia hoje, eu vou morrer feliz. Porque do jeito que eu tô, eu não tô feliz, né? E eu tentei de tudo, gente, tudo. E eu fiz a cirurgia bariátrica, perdi 100 quilos, né? Ou seja, eu tinha 186, hoje eu tenho 86 quilos. E às vezes as pessoas ainda olham pra mim, você fez bariátrica, né? Com aquela cara, assim, eu tô muito bem do jeito que eu tô, obrigada. Né? Não fiz cirurgia plástica ainda, eu gostaria muito de fazer ainda o abdômen aqui, né? Mas também não ficou nada discrepante daquilo que eu acho assim, que vou para uma cirurgia plástica agora de urgência porque ficou demais. Sim. Não tô satisfeita, mas tô bem comigo, né? E há uns 3 anos atrás, acho que foi, a Verônica foi minha nutricionista, inclusive, porque eu tive um problema que talvez muitos de vocês não conheçam, né, esse problema, mas o meu estômago, ele virou no próprio eixo. Que são poucos os casos que acontecem, mas podem acontecer para quem já fez bariátrica. Então, eu sentia como se fosse uma cãibra no estômago. E o meu estômago, o que ele fazia? Ele girava, ele inflava desse tamanho, e aí depois ele desvirava. Então, quando eu ia fazer os exames... Tava normal. Aí um dia cheguei com muita dor, né? O doutor Luciano já ia ter que mexer na minha cirurgia, que é o gastro, né? Ele já ia ter que mexer na minha cirurgia, porque eu precisava arrumar uma hérnia que tinha dado da minha cirurgia. E é só colocar uma telinha ali com vídeo, tava tudo certo. Mas aí eu comecei a sentir essas dores, eu já tava tomando codeína, né? E aí ele falou, Sandra, vamos te abrir agora. Você tá com dor, então nós vamos abrir, vamos marcar o centro cirúrgico ali.
E aí fiz outra cirurgia, né? Passei por toda a bariátrica de novo, novamente, né? Foi sofrido. E tem algum motivo ou não? É o corpo mesmo que rejeitou? O que ele disse pra mim, assim, Catius, que assim, ele nunca viu um caso. Ele levou o meu caso, inclusive, pra estudar na última reunião que eles tiveram lá de estudo lá, ele levou o meu caso. Que ele disse que, assim, o meu organismo não absorve direito carboidrato. Então, dá muitos gases. Então, quando aquele gás vem, ele torce de novo. Então, assim, muitas pessoas acham que a bariátrica ela é simples, ela é fácil de lidar com ela. Não é. Então, assim, a primeira coisa que aconteceu comigo lá atrás e agora dessa última vez também. Uma coisa que me incomodava muito é que as pessoas diziam assim pra mim, nossa, você tem um rosto tão bonito. Né? E aí, nossa, como você tá bonita agora. Eu pensava assim, o que eu era depois, né? Então, o que aconteceu comigo? Uma briga com o meu pessoal mesmo, com o meu psicológico, né? Então, eu me afastei de todos os meus amigos. Eu queria conhecer pessoas novas. Não queria ter contato com pessoas que já me conhecia, né? Da época. Outra coisa, as pessoas olham achando que é simples, que você vai operar e que você... Não, tua cabeça continua sendo de gordinho, que nem o que a Vê falou. Você opera o estômago, você não opera o cérebro. Então, você sofre, né, com tudo, porque na minha época que eu operei a primeira vez, para eu, do líquido pro sólido, eu demorei 30 dias. Então, eu fiquei 30 dias no líquido. Hoje é bem mais simples, né, as fases, perto do que era, né? Depois, 20 dias no sólido, para depois entrar, quer dizer, no pastoso, para depois entrar no sólido. Então, já foi muito sofrido esse período, né? De você querer se alimentar normal e você não conseguir. E aí você fica nervosa, você fica um giraia. Aí depois, nessa segunda vez que meu estômago virou no próprio eixo, eu lembro que, assim, a minha cicatriz começou a drenar. E infecção, né? Corri pro hospital. Chego no hospital, o médico me dá um comprimido desse tamanho pra tomar. E aí eu falei, doutor, mas eu acabei de fazer uma cirurgia bariátrica, né? Ele falou, não, mas corta o comprimido no meio. No que eu fui tomar o comprimido, ele veio rasgando em todo o canal aqui, assim. Então, inflamou todo o meu canal da cirurgia bariátrica. Quando essa aqui me viu, que eu tava de férias, que eu voltei da praia, eu voltei o Kimba. Eu não conseguia tomar um iogurte. Nossa. Era só água de coco e suco de melancia batido. Era só coisa muito líquida para passar ali no canal, porque ele estava muito inflamado. Aí eu lembro que eu fui no médico aqui. Ele falou, Sandra, procura uma nutricionista e nós vamos ter que abrir um pouquinho a tua cirurgia por endoscopia. Então, a gente sofre muito. Fases, né? E são fases muito difíceis. E aí, eu fui numa determinada nutricionista num período anterior e ela tinha me passado uma dieta que era muito doce. Né? E aí, foi quando eu cheguei para a Verônica e falei, Vê, eu não tô conseguindo, né, tomar nada, comer nada. E esse suplemento aqui tá adequado, né? Aí ela até pode falar mais um pouquinho sobre isso, porque foi uma coisa que caiu muito, assim, na hora ali, eu fiquei com hipoglicemia. Ah, entendi. Aí eu fiquei muito mal. Eu vim para 74 quilos. Então, por isso que eu falo, eu estou com 86. Tá Se bom. eu tivesse com 80, seria... Ótimo. Seria ótimo, mas chegar ali na faixa dos seus 78, igual o meu IMC, eu tenho 1,74. Se eu for ver pelo meu IMC, eu teria que estar ali na casa dos 70, 72 quilos. Mas não é o ideal para mim. Eu sempre falo isso, professora Thaís, que não é apenas o IMC, né? A gente tem que respeitar muito o biotipo da pessoa. Hoje você tem pacientes bariátricos que muitas vezes ele emagrece tanto, né? Não sei se isso chegou a acontecer com a professora Sandra, mas eu tive vários casos dentro do consultório que ele falou assim que ele não se reconhecia mais. Então tá todo mundo falando, ai, você tá lindo, você tá magro, né? Mas a pessoa não se reconhece, né? Alguns ficam, né, muito magros, com aquele aspecto, né, de adoecido, cadavérico. Sim. Então, aí quando ele ganha um pouquinho de
de peso, que não seria o IMC ideal para a sua altura, ele se sente bem, ele tá legal, ele consegue socializar, né? Então, hoje a bariátrica, antes era muito ligada assim, né? O cirurgião, e eles procuravam um nutricionista depois, né, professora? Na verdade, até na sua primeira nem se falava, né, em nutrição, né? E era muito drástica, né? Na primeira fase da professora, foi aquela fase que era 30 dias de líquido. Por isso que antigamente as pessoas que faziam bariátrica emagreciam muito rápido, né? E também ficava com aspecto de doente. Por quê? Porque era muito rápido o emagrecimento, né? Hoje não, hoje você passa pela dieta líquida. Claro que a gente respeita a adaptação, tem pacientes que ficam um pouquinho mais, mas em torno aí de 10, para estourar 15 dias, né? E eu sempre falo assim, eu tive uma irmã que acabou de passar, né, pela bariátrica, e eu falava assim para ela, ela falou assim, eu falava, você vai ficar com uma vontade de comer? Não, mas o meu estômago vai estar reduzido. Eu falei, não, você não vai ter fome, você vai ter vontade de mastigar, de sentir a comida, né? Porque comida para nós é cultural. Tudo que você faz hoje uma festa, ela envolve um churrasco, ela envolve uma janta, né? Você vai num bar, qualquer coisa envolve comida e bebida, né? Então a pessoa muitas vezes para com isso, né? Então, um fator também, professora, é que muitas vezes, se a pessoa não tratou isso antes, igual ela tinha uma compulsão alimentar, se ela não tratou aquilo com um psicólogo, né? Hoje a gente trabalha com a equipe multidisciplinar. Então, antes da cirurgia, você vai passar pelo psicólogo, pelo nutricionista, pelo seu endócrino, pelo educador físico, a gente prioriza isso. Não é fazer cirurgia depois que emagrece, não. É fortalecer parte cardiorrespiratória, né? E aí, o que acontece? Esse profissional que não passou, acontece muito no consultório, né? A gente conversa ali com a psicóloga, ele troca. Onde ele descontava na alimentação, ele vai para outro tipo de compulsão. Às vezes álcool. Nós temos pacientes que nunca fumaram e que passa a fumar. Por quê? Porque é um escape. É um gatilho, né? E aquela pessoa não lidou com aquilo. Então, comida eu não aguento mais. Mas eu tenho o escape aqui, né? De uma bebida alcoólica, né? Então, a gente percebe que hoje melhorou muito, mas ainda tem que incutir isso na pessoa que vai passar pelo processo bariátrico, porque é totalmente diferente, professora. Eu posso falar assim de carteirinha. O paciente que esteve conosco antes, durante e depois, o emagrecimento é diferente, as fases da dieta ele consegue cumprir com maestria, porque tem no mínimo 4 fases, né? Onde o paciente vai na líquida, semi-líquida, né, professora? Pastosa, branda, aí que ele vai para a dieta geral, né? Então, se o paciente que não respeita as fases, ele vai ter engasgo, ele vai entalar, ele vai ter o dumping, porque ele desconhece, a cabeça de gordinho continua, né? Então, assim, tem aquele paciente consciente e tem aquele que, de repente, parece que ele mesmo fica assim, eu já consigo comer meio pastel, eu já como uma fatia de pizza. Espera aí, você não operou para você aprender a comer menos, né? Então não é uma luta para você voltar a comer, né? Pelo contrário. E assim, uma coisa que todo mundo fala para mim, Thaís, nossa, mas você nem ficou tão flácida assim. Mas por que não? Porque quando eu fiz a minha cirurgia, mesmo sendo paga, eu tive que passar por 10 sessões de psicóloga. Eu tive que fazer atividade física. Então, eu fazia natação quando eu morava em Curitiba. Então, eu estruturei toda a minha parte cardio, que nem a Vê falou, né? E toda a minha estrutura mesmo, né? É uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu nunca gostei de academia, nunca fui rata de academia. Até hoje eu sou uma pessoa eu já sei. Sou uma pessoa sedentária, né? Que devia fazer exercício, até porque eu já estou com 49 anos, preciso urgente, né? Correr atrás disso tudo aí. Mas eu só não fiquei pior, mais flácida e tudo mais, porque eu fazia atividade física, né? Então, atividade física, acompanhamento psicológico, eu já tive antes e depois. Totalmente diferente, né?
E assim, é difícil, gente, lidar com o psicológico. Meu Deus, é muito difícil. Então, quando eu comentei com meu irmão que eu viria fazer esse podcast sobre bariátrica, ele falou, não deixe de falar sobre isso, sobre a parte mental, psicológico, que envolve mais essa parte subjetiva, né? Ele falou, Thaís, o que mais me pegou, o que mais me prejudicou foi porque eu não fiz tratamento psicológico. Então, ele olhava a comida, a minha família é aquela família italiana, gente, que faz aquele banquete, né? Aquela gritaria que acha que todo mundo tá brigando, mas não tá brigando. E aí a gente fazia aquele banquete e ele queria comer o que vocês falavam. Né? Queria muito comer. Eu vi meu irmão chorar, porque ele queria comer, ele tinha vontade, mas ele não conseguia. Aí ele começou a engasgar, igual você falou. Ele começou a vomitar. A testar coisas que a gente não pode ainda. Exatamente. Então, assim, ele falou, Thaís, fala isso, que o que mais pega, o que mais todos bariátricos ou futuros bariátricos precisam fazer é um tratamento psicológico. É entender o processo, que é um processo. Entender que ele vai ter que mudar, vai ter uma mudança não só na qualidade de vida dele, claro, né, devido à redução de peso, mas eu falo assim, em relação a tudo, a ele, ao que ele vê ao espelho, o que ele vê no espelho, o que ele vê tudo. Nesse caso, como meu irmão não fez o tratamento psicológico, ele ficou igual você falou, Verônica, ele emagreceu tanto, assustadoramente, mas tanto, que eu achava que era um cadáver. Sim. Realmente. Fica com um aspecto cadavérico, a gente falava, ele tá doente. Emagrecimento muito rápido, ele né, tá doente. Meu irmão tem 1,87, 1,89. Ele chegou a quase 60 quilos. Nossa, muito magro, imagina, né? isso, que isso? É muito magro, muito. Ele entrou na casa dos 60, a gente falou, tá parecendo um cadáver. Sim. Então tem que se cuidar, tem que ir atrás do psicólogo. Aí, a suplementação correta, né, professora? Igual. Sabe o que é engraçado, tá? A gente passa tantos anos com aquele peso que quando você emagrece, você olha no espelho e você não se vê magra. É uma mudança mental, né? E é uma luta contra você, o seu eu mesmo, sabe? Por isso que muitos entram em depressão, né? Ansiedade, desencadeia. Porque você vai descontar sua ansiedade aonde? Aonde que você vai jogar? Em algum lugar você vai. Sim, eu fumei desesperadamente. Olha, eu vim de uma família que ninguém fuma. Uhum. Mas eu fui pro cigarro. Sim. Então, hoje eu não fumo mais. Meu irmão foi pro álcool. Né? Não que ele é alcoólatra, gente, mas descontou, sim, no álcool. Eu fumei por 10 anos sem necessidade. Então, assim, hoje eu não fumo mais, não sou mais fumante, mas era automático, eu precisava descontar em algo, né? E aí foi naquilo ali. E, assim, N coisas que a gente passa psicologicamente, porque eu fui uma criança obesa. Eu falo assim, as crianças são maldosas, as pessoas são maldosas, todo mundo tem uma receita para te passar de alguma coisa, né? E você incute isso, você vai carregar para você, né? Então, aquele menino que não te olhava, você ficou magrinha, agora ele vai ver, né? É mais ou menos assim. Então, a gente acaba sendo uma pessoa que às vezes você não quer ser. Então, se você não faz um acompanhamento psicológico, você perde o prumo, né? Total. Você não consegue comprar roupa. Capaz, menina, você tá vestindo uns 44, 46, porque quando eu cheguei aos 74, eu tava usando um vestidinho 42 jeans. O dia que eu fui ver ela, eu tava num vestidinho jeans número 42. Mas eu não me sentia eu ali. Né? E aí eu não conseguia comprar roupa pra mim sozinha. Então, assim, hoje eu me vejo com o peso que eu tenho. Então, tá tudo certo. Sim. Né? Mas e quantas vezes eu fui... me viu a 48. Não, agora me viu a 46. Agora me viu a 44. Então, assim, eu não me enxergava. Uma distorção de imagem. De imagem. E isso é muito sério. Isso acontece muito na obesidade, na anorexia, né? Você não enxerga o que o espelho está mostrando, né? Sim. E o meu pai foi muito importante no meu processo, porque eu já não tinha minha mãe, mas eu lembro que tudo que eu comia, eu ia no banheiro e tentava botar o dedo na goela para vomitar. Sim. E aí, umas 2 vezes, ele me deu um chacoalhão. Pode parar com isso. O que você comeu, você comeu. Parou essa história de ficar enfiando o dedo na goela. Sim.
E aí, 2 vezes que ele fez isso, que ele me deu um chacoalhão, e assim, eu sempre respeitei muito, né, o meu pai, e eu também nunca gostei muito de vomitar. Mas se a gente não cuidar, a gente vai para uma bulimia. É, isso que eu ia falar agora, pensei A gente vai para uma anorexia. Sim. Porque se você não enxerga a tua imagem, você não se enxerga magro. Então, a anorexia é isso. É você se olhar no espelho e não se encaixar. Né? No caso do meu irmão, ele era magro, magérrimo. Nossa, até sofria bullying por ser porque tão era magro. E aí ele teve hipertireoidismo e aí, nossa, subiu, foi para 140 e alguma coisa. E aí o médico falou, olha, você está com o fígado sobrecarregado, gorduroso, você pode infartar, porque seu coração tá dando indícios que ele pode vir a infartar. Aí, então o que tem que fazer? Urgente, é pra ontem. Aí já foi e fez. Então não fez, né, um acompanhamento, né? Mas ele teve esse período, essa dificuldade de entendimento visual mesmo, essa distorção de imagem, que ele era magro, depois ele se tornou gordo. Aí volta a ser magro. Volta a ser magro. Então ele fala, pera. O que eu sou, né? O que eu sou, exatamente. Inclusive, quando você tocou no assunto de bulimia, eu tive uma aluna na academia que ela bariátrica, ela emagreceu muito, mas muito, ela emagreceu, não sei se foi 80, 90 quilos, e ela me relatou que ela desenvolveu a bulimia, então tudo que ela comia, ela estimulava o vômito. A gente vai falar o que pra pessoa? Eu, pelo menos, enquanto profissional, eu falei, procura um tratamento, procura, né, uma terapia, e tem que ser associado, um né? médico. Não adianta que não é só o nutricionista, só o psicólogo, não. É um conjunto, né? Eu falei pra ela, eu vou fazer a minha parte enquanto profissional da educação física, eu vou trabalhar. Agora, pra lá é outro profissional, né, professora? Sim. E aí, outro fator, professora, é que muitas vezes o paciente que foi obeso outrora e ele não fez esse acompanhamento, então ele não suplementa anteriormente. Aí o que acontece? Ele vai deixar para pensar numa vitamina, numa proteína, hora que ele já está numa fase, porque vai mexer com a sua absorção. Né? Vai trabalhar, vai assim, né? Você tá mais susceptível, né? A adoecer, você tá mais susceptível. Então, eu sempre falo assim, né? Quando é o meu paciente bariátrico, eu falo, desapega da balança, porque ele quer ver só o dígito abaixar, né? Igual a professora falou. Só que eu falo assim, eu tenho que ver um emagrecimento correto, que é o quê? Não é só dígito. Ele estar aumentando massa magra e diminuindo a gordura corporal. Porque se for só peso, pode ser líquido, né? Pode ser tantas coisas e não ser um emagrecimento saudável. Ou está perdendo massa, que acontece muito, né, na bariátrica. Então, a gente sempre fala de suplementar antes e não esperar, né? Uma B12 está lá embaixo, ferro, né? Ter que usar a suplementação aí até... tem que ser diretamente na veia, né, professora? Porque a absorção está muito comprometida. Então, assim, aquele paciente que faz esse cuidado em todas essas áreas que nós falamos... Com certeza o resultado dele é bem diferente. Sim. Bem diferente. Na área da obesidade, sem falar da bariátrica, assim, quando eu tenho alguma aluna que ela chega até mim, ela quer emagrecer e fica com essa neura de peso, de dígito, como você falou, eu sempre falo, não vai pesar mais. Não vai pesar. Eu quero que você veja no seu dia a dia em relação às suas roupas, em relação ao seu visual mesmo. Você sentiu que tá mais firme, né? A tua musculatura. O que você sente? Porque tem pessoas que ficam tão neuróticas em relação ao peso que esquece de todo o resto. Aí ele tá lá, diminuiu às vezes, vamos falar mais da mulher, acho que a mulher ainda é mais ligada, né, professora? Mulher é mais. Aí, por exemplo, ela diminuiu uma numeração de calça, ela tá visivelmente, todo mundo falando, olha, você emagreceu. Mas na balança não foi tanto, porque ela tá fazendo uma atividade física, ela tá, né, enrijecendo. Às vezes desinchou. E aí mas eu não emagreci quase nada. Não, gente, mas aí você vai fazer a avaliação, uma bioimpedância, a pessoa perdeu gordura, né? Então, assim, a gente tem que aprender a visualizar essas coisas também, né? Não só um dígito. Porque senão você toma lá um diurético, vai... Sabe outra coisa que a gente sofre muito? A Vê falou até de repor isso, né? Mas quando a gente é bariátrico, a Nutri tem que saber suplementar, gente. Porque a gente sofre, porque assim, igual eu não posso com doce. Até hoje, eu como um pedacinho, já começa a tremer inteira, né? Não dá pra mim, não posso comer doce. Aí você imagina, você passa uma suplementação pra um bariátrico,
extremamente doce, você quase morre. Sim. Né? E a Verônica foi minha salvação na época, em duas situações. Nessa situação e quando eu estive gestante. Porque quando eu estive gestante do Murilo, a V me acompanhou bastante. Então, eu engordei 6 quilos durante a minha gravidez inteira. Né? Então, assim, foi muito bom porque ela trabalhava comigo. Então, a gente estava o tempo todo ali junto e ela cuidando literalmente de mim mesmo. Então, assim, ela foi muito importante no meu processo gestacional. Tanto que no último mês eu perdi 2 quilos e eu lembro que o meu médico falou assim, agora você não podia ter perdido peso. E eu não fiz dieta para perder. Eu fiz para não engordar e manter. Então, ela falou, agora você não pode fazer dieta, mas tenta comer coisas mais naturais, né? Comer fruta, a hora que tiver uma fome, alguma coisa. Então, ela literalmente, ela cuidou mesmo de mim durante a gestação toda. Então, assim, imagine, você é uma pessoa que gordinha, igual eu, né? O meu filho nasceu com 2,5 kg, 2,5 kg, né? Grandona, do jeito que eu era pra ter nascido um galalau, né? Mas não foi o que aconteceu. Então, assim, e totalmente saudável, né? Não tive uma eclâmpsia, nada. Né? Foi uma gravidez super tranquila, né? Mas por quê? Porque eu tive alguém que me cuidou. Né? Tive alguém que estava ali comigo. Não ter vergonha, né, professora? Porque às vezes a pessoa, antes dela emagrecer, às vezes ela tem vergonha de procurar o profissional e tal. Mas não, pensa na sua saúde, passe em cima disso, né? Você vai ser suplementado, né? O profissional, tanto o educador físico, quanto o psicólogo, quanto o nutricionista vão acompanhar o seu antes, né? Sim. Vão conhecer as suas preferências, as suas limitações, porque é muito importante a parte da suplementação, né? Então, às vezes você vai conversar com um bariátrico, né? Principalmente no início da cirurgia, eu não tô conseguindo comer nada, que é muito comum, né, professora? Eu não tô conseguindo, essa quantidade que tá aqui, porque, a primeira fase, quando ele começa, professora, a comer a dieta geral, nossa, para ele chegar em 1.200 calorias, só Jesus na causa. Porque, assim, não consegue, volume e tal, né? Então, o que eu falo? Tá, eu só 2 colheres. Ok, deixa esse pratinho aí, daqui 1 hora você dá mais 2 colheres. Uhum. Mas, sério, por quê? Porque vem aquela coisa, não, eu só posso comer a cada 3 horas. Não, são situações diferentes. Por isso você precisa do nutricionista, né? Então, a mesma coisa, acredito no educador físico. Sim. Eu não aguento. Você vai limitar o exercício, a amplitude para ele, que tem lá uma limitação, né? Então, na bariátrica, eu vou falar assim, não, você precisa, seu cabelo vai cair, você vai ficar flácido, você não tem vitamina, então você vai conduzindo aquele paciente, tendo um manejo mesmo dietoterápico ideal para ele. Tem aquele que não. Ele não vai sentir nada, ele nunca soube o que é um dumping, ele come, ali a quantidade, ele tá bem, o intestino tá ok, mas tem aquele que tem tudo e mais um pouco. Uhum. E eu sempre falava o quê? Você não é igual ao seu colega, o seu irmão, é individual. Né? Então, assim, essas adaptações, ele vai precisar dos profissionais. Sim, é muito individualizado, né? Lá na minha área, né? Puxando para a minha área de educação física, a gente sempre respeita as limitações de cada indivíduo. Então, ele é bariátrico, ele é obeso, ele tem uma certa dificuldade de locomoção. Sim. Que pelo menos enquanto profissional, eu vejo muito isso, que a dificuldade de abaixar, né, professora, dependendo do exercício. De se locomover mesmo. Então, assim, ajudar na parte articular. Eu tento fortalecer esses indivíduos, essas pessoas, na parte articular, coluna, porque sobrecarrega muito, joelho, nossa, como sobrecarrega, tornozelo. Eu escuto muitos relatos, eu sinto muita dor no meu joelho, eu sinto muita dor no meu tornozelo, muita dor na minha coluna. Então eu vou lá e vou fortalecer. Aí faço associado aeróbico para poder perder, né, ter a queima de gordura. Sim. E realizar, né, essa diminuição de peso. Mas a pessoa tem que entender que não é só ali. Eu sempre falo para todo aluno, olha, não é só atividade física. Porque eles chegam até mim e vê, eles acham assim, já operei, né, agora é só exercício. Acha que é tipo assim, minha salvadora. Milagre, minha salvadora. Não, você tem que entender que a atividade física, ela é uma porcentagem da sua vida. Parte, né? E é muito pequena a atividade física, a porcentagem. O que você faz dali para fora? Eu sempre falo, o que mais importa é o que você faz daqui para fora. Tua alimentação,
é teu líquido, é teu Verdade. sono, é teu estresse, porque o estresse também envolve bastante, então desfavorece, né? Então é um conjunto avisar, né, de professora, coisas. os E o profissionais, estético, eu né? sempre falo para todo mundo que o estético é uma consequência. É uma consequência. Você tem que entender que a sua saúde está em primeiro lugar. E o estético vem. E essa pessoa, né, que fez a cirurgia, né, eu sempre falo assim, ó, avise o seu personal, o seu educador, avise o seu psicólogo, avise que você é bariátrico, porque ninguém vai adivinhar, né? Você chegou, tem pessoas que fazem a cirurgia que você nem acha que ele passou por uma cirurgia, né, de grande porte, assim. Então fala, por quê? Porque aí aquele profissional vai saber entender sobre a sua absorção, sobre a sua limitação, sobre, olha, ele perdeu... quantos quilos você tinha? Ah, eu tinha 186. Então, assim, opa, em quanto tempo você perdeu esses 86 quilos? Né? Então, é assim, a gente julga o IMC, mas o IMC não faz a pessoa. Não, o IMC é só um dos parâmetros. É um dos parâmetros, né? Então, eu sempre... Ele, claro que é uma referência para mim enquanto nutricionista, né? A gente sabe que passou dos 24,9, entrei no sobrepeso. Sim. E até o IMC do 25 até 29,9, eu estou no sobrepeso. Então, tipo assim, é muito quilo até eu chegar na obesidade. Sim. Então, para eu começar a entrar na classe ali da obesidade, que também vai ter divisões, é a partir do IMC 30. Então, assim, quantos quilos eu tive que ganhar para chegar até lá? Só que eu tenho que observar que eu não ganhei aquilo em um mês. Então, por que eu chego no personal, na nutricionista, e eu quero perder 20 quilos em 30 dias? A pessoa ganhou em 5 anos, em 10 anos, em 2 anos de pandemia. Então, assim, você vê lá uma mulher, né, professora, de um corpo legal, que tá malhada, ela não malha 3 meses. Ela malha às vezes anos para ter aquele corpo, né? Para ter uma definição. Então, ninguém quer esse preço. Nós somos muito imediatistas, né? A gente quer beber um suco que você já vai emagrecer 5 quilos, né? Você quer fazer um exercício que você já vai sair de lá com a perna definida, pelo menos, né? E não é isso, né? Sabe que eu percebo bastante? Que, assim, as pessoas acreditam muito nesse imediatismo. Que, assim, tem uma pílula lá, um remédio que vai te emagrecer. Olha, não sei o que. Aí o que acontece? Você faz essas dietas radicais, utilizam esses injeções, que eu já ouvi falar bastante, essas coisas muito drásticas. E acontece o reverso. Por exemplo, emagreci. Eu já tive alunas lá de emagrecer. Fez um tratamento mais drástico. Emagreceu 10 quilos. Aí saiu do tratamento, acabou. Engorda 14, 20, 15. Eu tenho uma que engordou 14, 15. Eu falei, e aí? Ela falou, porque enquanto eu estava fazendo, eu estava com o pensamento ali. Depois que eu saí, eu voltei a ser quem eu sou. Então, quer dizer, o problema não estava... Tá aqui, né, professora? Aqui. Não teve mudança de mentalidade, exatamente. Né? Ela só fez aquele tratamento e emagreceu porque ela pagou, porque ela seguiu certinho. Mas quando você tá... a Deus dará, que a gente fala que tá realmente livre, o que né? o que eu sou na minha casa, com os meus amigos, no meu trabalho, com o que eu sou, engorda o dobro. E aí eu fico assim, como pode? Mas é porque não tratou a parte psicológica. Se tivesse tratado... O psicológico é o maior problema. Né? É o maior problema de todos. E assim, o pessoal faz a atividade física pensando só na perda, no enrijecer, mas esquece de uma coisa bem importante: a endorfina, né? Porque quantas pessoas tá deprimido, começa a ir para atividade física, começa a liberar endorfina, melhora. O hormônio do prazer. Melhora tudo, gente. Melhora. Ocitocina, endorfina, nossa. Então, assim, a gente tem que pensar que se a nossa cabeça não tá boa, não vai adiantar você fazer bariátrica, não vai adiantar fazer a atividade física, não vai adiantar você fazer nada. Nenhuma dieta, porque você vai fazer e você vai engordar. Não tem jeito. Não tem bariátrica que faça milagre também. Verdade. Não tem. A Vê sabe que sempre eu fui muito de alto e baixo, né? Assim, e de 3 anos pra cá eu mantive da forma como eu estou hoje. Então, às vezes extrapolo um pouquinho ali, né?
Mas eu falo assim que talvez hoje eu não sinta tanta fome por conta do ritmo de trabalho que eu tenho também, né? E aí, às vezes, você tem que estar... Até é um erro, né? Porque, às vezes, você tem que fazer algumas refeições que muitas vezes você não faz e você acaba fazendo em jejum intermitente, na marra, mas acaba fazendo, porque é o meu caso mesmo. Às vezes, a última refeição era 7 horas da noite... Eu ia comer no outro dia, 9, 10 horas, quando eu tinha tempo, né? Então, agora eu tô conseguindo fazer uma alimentação mais regrada, mas hoje eu tomo café, eu almoço, porque diminuiu o meu ritmo, mas eu continuo com o ritmo acelerado. Então, eu preciso arrumar um tempo agora, não é por estética, mas por saúde, arrumar um tempinho na minha agenda para eu poder fazer uma atividade física que eu goste. O que eu gosto de fazer? Eu sempre gostei de dançar. Ai, que legal. Só que não é essas danças de hoje, né? Que esse povo vai, liga um funk e tá tudo certo. Não. Eu gosto de dança flamenca, balé, jazz, que foi o que eu fiz a minha vida toda. Então, isso me move. Mas, infelizmente, nós estamos numa cidade muito pequena e que aquilo que eu gosto de fazer eu não me adequo, né? Mas uma hora eu vou achar alguma coisinha ali, eu preciso. Porque eu tô vendo que eu tô envelhecendo, mas não envelhecendo de mente, de idade, porque eu acho que a gente tem a idade que nós temos, que a gente quer. Porque eu posso ter 49 anos e ter a cabeça de uma pessoa jovem. Então, esse não é o meu problema. A idade física e a idade emocional. É a idade física, sabe? Eu vejo que o corpo tá envelhecendo, ele não tá acompanhando o meu ritmo mais. Então, eu não consigo. Hoje, se eu tivesse que voltar para atendimento clínico, né? Eu atendo uma vez na semana atendimento clínico. Mas se eu tivesse que voltar todos os dias eu não dava mais conta. Não tenho musculatura mais para isso, né? Então, a atividade física, para mim, agora é o que é de primordial. Aí entra a atividade física para fortalecer, né, para sustentar essa parte muscular, para ganho de massa muscular, equilíbrio. Saúde eu trabalho mental, bastante. Né, Thaís? Opa. Eu vejo tantas alunas lá, eu sempre falo que elas nunca se arrependem de ter ido, mas elas se arrependem de não ter faltado um dia. Eu faltei. Você se arrepende, agora de ter ido, nunca. Não. Então elas falam, elas me relatam, o bem-estar, eu durmo melhor, eu me sinto melhor, né? Então essa qualidade de vida melhora por meio de vários fatores, um deles, né? Claro, é a atividade física. Uma curiosidade minha que veio aqui, Sandra, se teve mudança na parte de exames. Como que teve bastante? Muito, Thaís. Assim, ó. Pressão alta? Não, isso colesterol, não. Algo assim? Nem quando eu tinha 186 quilos, eu nunca tive colesterol alto. Olha que bom. Eu nunca tive problema cardíaco. Eu tinha gordura no fígado, né? Que daí tava no estado já bem agravante. E outra coisa que eu tinha era o quê? Anemia. Antes da cirurgia bariátrica. Só a ferritina devia ser péssima. Lá embaixo. Então, isso significa que o comer muito não significa comer bem. Você estar nutrido, né? Comer bem. E aí, depois da bariátrica, o que acontece? Eu sempre, a vida toda, meus exames é tudo alterado. Então, sempre com anemia. Inclusive agora, né? Tô fazendo reposição, né? Estou anêmica nesse momento, né? Que assim, tem que até passar um blush para poder disfarçar. Mas tô com anemia baixa. Tudo. Meus exames B12, eu tive que tomar B12, vitamina C. E aí, assim, tem casos desses aí que antes era só o comprimido funcionava. Agora, pra mim, tá tão drástico que eu vou precisar tomar na veia. Sim. Ou intramuscular, sim. né? Então, eu preciso me cuidar. Porque eu tô acho que de toda a minha fase de bariátrica, hoje eu tô na minha pior fase de exame, falando bem a verdade mesmo. Então é contínuo, né? Não contínuo. para, não é só antes ou depois. Não, é contínuo, é pro resto da vida que você... Exatamente, não é só assim, né? Cheguei no peso que eu queria, agora acabou. Não, acabou. É um e cuidado assim, eterno. Eu tenho que pensar, e assim, tem até os hormônios aí, né? Tipo, como que é o nome lá? É o testosterona. O meu
tá 0,2, então tá baixo. Tá muito baixo, né? Então, e assim, querendo ou não, você é casado, você tem uma vida conjugal, Sim. e isso afeta no teu relacionamento, Sim. se você também não cuida. Então, a gente tem que pensar por todos os ângulos aí, né? Então, assim, eu preciso mesmo me cuidar, mas isso foi a vida toda, Thaís. Eu operei com 21 e estou com 49. De lá pra cá, eu nunca tive uma saúde de ferro. Essa é a verdade. Então, acho que literalmente falta de ferro. Literalmente, sem ferro. Então, assim, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que dizer, né? Pensem bem. Tem o benefício da cirurgia bariátrica? Tem. Mas a gente tem que pensar até que ponto essa é a única opção. É a única opção. Hoje, eu não me arrependo de ter feito. Mas, por exemplo, eu tive 2 irmãs que fez. Uma fez com 20 quilos a mais, né? Eu dela jamais teria feito. Porque, assim, eu teria feito uma dieta, teria tentado de tudo primeiro, antes de fazer qualquer loucura. Hoje eu pago um preço muito alto, né? Não me arrependo, mas eu pago um preço muito alto. Né? Vira e mexe, eu tô doente, sabe? Tudo me pega, né? Mas é por conta disso, porque você não tem uma saúde 100%. Mas era importante pra mim, né? Porque, que nem o médico falou pra mim, Sandra, tem o risco da cirurgia, né? Mas hoje, você estar da forma como você está, andando na rua, eu posso perder você. Então, naquela época, era tudo ou nada. Né? Agora, hoje, se eu tivesse, com o peso que eu tô hoje, eu tivesse a oportunidade de fazer uma nova cirurgia bariátrica, nunca na minha vida eu faria de novo. Eu tive que refazer uma porque me deu um problema no estômago e eu vou falar pra vocês, eu quase morri. Eu falei, por que foi acontecer isso comigo de novo? Né? Então, assim, eu não gostaria de passar por tudo que eu passei. Por isso que a gente pensa que é muito individualizado, né? Porque não é a única opção. Não é. Com 20 quilos, é possível fazer emagrecimento saudável, fazer uma reeducação alimentar, treinar. É possível, não precisa ir para bariátrica. Quando alguém chega lá em mim e fala, eu vou fazer bariátrica porque não tem jeito. Não, tem jeito sim, calma. Deixa a bariátrica como última opção. Ou, claro, se você tá com algum problema muito grave de saúde que o médico fala, tem que fazer, igual no caso do meu irmão, falou, tem que fazer. Se você não fizer, você vai morrer. Aí você vai lá e faz. Casos e casos. Casos, né? E casos, isso mesmo. É isso. Bom, eu acredito que nós já falamos bastante. Ai, que gostoso. Verdade. Muito bom, eu agradeço a vocês duas por estarem aqui compartilhando com a gente, né, Sandra? Principalmente você que passou na vida mesmo, no cotidiano, né? Então é legal a gente ouvir pessoas que passaram. Mas, eu mesmo sendo, né, mais magra, sempre fui magérrima. Mas eu já até comentei com a Verônica, a minha ferritina é lá no pé. A minha ferritina é super baixa, eu já tive que suplementar várias vezes na veia. Sempre. Agora, também eu passei 9 anos vegetariana. Então, eu não comia carne e fazia suplementação, né, de ferro. E aí, depois que eu voltei a comer carne, que daí subiu um pouquinho a minha ferritina, mas ainda assim, ela tá na rapa. Tá no 42 ali, na rapa, ali, ó. Mas tá. Mas já tá melhor, né, Thaís? Tá melhor, né? Então, casos e casos, pessoas e pessoas, não tem jeito. E eu tenho aluna na academia, Sandra, que tá no sobrepeso, tá gordinha, mas os exames estão ótimos. Thaís, eu falo assim, né? Perfeitos. O que eu mais queria é tá durinha, filha. Não tem problema não de estar com os 86 quilos, mas se eu tivesse tudo durinho, pode pôr um biquíni, maiôzinho, tá, ó, de boa. Projeto biquíni, Projeto biquíni branco. Não é? Conta não, viu? Vou falar pra você aqui, filha, bateu a lei da gravidade já. Tem que dar um jeito aí, não dá não. Mas, o conselho que eu quero deixar para pessoal que vai assistir a gente. Gente, façam bariátrica em última instância mesmo, só se precisar. Porque não é melzinho na chupeta, não. É difícil. É difícil, né? É difícil. É difícil para todo mundo dentro de casa, tá? É difícil para você que fez e difícil para todo mundo que tá ali passando com você. Porque a gente fica nervosa, porque a gente operou o estômago, não operou a cabeça.
né? E aí a gente fica nervosa, a gente quer matar um, né? Mas eu falo, gente, pensem bem, porque é tratar da saúde pro resto da vida. É isso que eu falo, assim, sabe? É tratar. Eu trato da minha saúde a cada 3 meses, eu tenho que refazer todos os meus exames e repor tudo de novo. Até porque eu não tenho, eu não posso tomar anticoncepcional, eu tenho um problema que meu organismo não aceita. Então, eu não posso diminuir a minha menstruação, né? Então, o DIU já pensei em colocar, mas aqueles outros aí que a gente pode colocar, que é de boa, sem ser o DIU, também meu organismo não aceita. Não aceita. Então, todo mês... Será que é devido à bariátrica? Essa questão do hormônio, não. Não, eu falo assim, essa rejeição do teu corpo. Não, eu sempre tive. Sempre teve. Sempre tive, desde de novinha. Então, eu falo assim, é muito difícil pra mim, por exemplo, todo mês, porque todo mês a gente, né, vem ali pra gente. E aí, toda vez eu perco muito sangue. Sim. E aí, eu tenho que repor. Fazer a reposição. Então, assim, é pro resto da vida. Então, por isso que eu falo, pensem, analisem, sabe? Vê se essa é mesmo a melhor opção. Eu não me arrependo, mas, assim, quando eu olho pra tudo isso, é um gasto. Todo mês é um gasto, gente. Porque se a gente for pro plano de saúde, não cobre essa medicação. Eu ia até pedir para você deixar um conselho, uma sugestão, mas já falou, né? Então, assim, último caso mesmo, escolham a bariátrica. Caso contrário... Em último caso. E ver... Muito obrigada por participar. A gente tá junto aí sempre. Verdade. E você quer deixar algum conselho? Por favor, procurem os profissionais antes, durante e depois. Isso. Você que decidiu passar ou não, né? Ou está em dúvida, procure os profissionais. Porque é muito importante, né, o acompanhamento e também para você garantir o máximo possível da sua saúde, né? Não só emagrecimento, mas garantir saúde, né? Que é isso que os profissionais vão estar caminhando, né, para proporcionar isso a você, né? Mas é isso. A minha mensagem também é bem parecida, tá? Nós profissionais das diversas áreas, eles podem te ajudar, podem ajudar você que, eu não consigo emagrecer. A gente consegue te ajudar, mas você tem que querer, né? Tem que dar o primeiro passo, tem que buscar essa ajuda, tem que reconhecer que você às vezes é falha, que você não consegue fazer sozinha. Eu vou fazer sozinha. Não, você não consegue. São poucas pessoas que conseguem fazer sozinha. A grande maioria precisa de ajuda, precisa de profissionais capacitados e nós nos capacitamos para isso, para ajudar todos vocês. Então é isso, essa é a minha mensagem final. Agradeço imensamente, primeiro as duas, a Sandra e a Verônica, e depois vocês por estarem aqui assistindo, participando, tá? Então é isso, tenham uma ótima noite, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Até. Tchau, gente. Tchau, gente.